Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para este comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amados, eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Jesus sempre sabe o que fazer. Glória a Deus, aleluia. Na tua vida, né? Uma grande multidão. Por quê? Porque Jesus, ali com os discípulos, eram 12, havia também uma grande multidão que seguia Jesus. E Jesus agora vai falar com Felipe, vai experimentar Felipe, vai ver a resposta de Felipe. Mas Jesus sabia o que tinha que fazer, porque Jesus, ele tem tudo sob o seu controle, né? Ele tem o controle do céu, da terra e até debaixo da terra, do mar, de tudo. E Jesus vai então experimentar Felipe, porque Felipe era um que seguia Jesus, que estava seguindo Jesus. E Felipe vai dizer: ainda que tivesse bastante dinheiro, ainda que não teria como, porque só de homens, a palavra fala que tinha mais ou menos 5.000 homens. Então imagine só, contratar todas as padarias agora, neste momento, para fazer pão para 5.000 homens. Não daria tempo, né, para fazer 5.000 pães, né? Mas tinha mulheres, eu creio que tinha criança, eu creio que tinha senhoras, homens de idade, né? Só fala, aqui a Bíblia registra 5.000, né, no versículo 10, 5.000 homens, só de homens. Então vai multiplicando aí, eu creio que mais ou menos ali umas 20.000 pessoas, né, conjecturando, para poder saciar, para poder alimentar aquela multidão. Mas tinha ali um rapaz que tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus vai dizer: basta, porque para Jesus, né, não é quantidade, não é muito, mas é do pouco que ele transforma em muito, né? Talvez você hoje está se sentindo pouco, mas do teu pouco, Deus, Jesus, ele te coloca em muitos lugares que você nunca imagina de estar. Por exemplo, hoje eu estou aqui, mas quem imaginaria hoje eu estar aqui junto com vocês, que são muitos, que parecem pouco, mas são muitos. Diante do Senhor, vocês que estão aqui têm muito valor. Vocês não são pouca coisa, vocês não são pequenos. Pelo contrário, vocês são valorosos, né? Homens valorosos, mulheres valorosas, jovens valorosos, né? Na presença do Senhor. E do pouco estamos aqui, porque há muito diante do Senhor. E como o pastor BC falou, se cada um trouxer 5, essa igreja vai ficar pequena. Porque olha só quantos tem aqui. Se cada um traz 5, ou se cada um traz 10, ou se cada um faz 20, vai ficar uma multidão que vai ter que ficar lá fora. Vou ter que botar telão para poder as pessoas lá fora, né, cultuar Deus. A salinha das crianças vai ficar pequena, a cozinha vai ficar pequena. Ou seja, então Deus, ele tem tudo sob o controle. E uma hora, né, que eu creio que Deus, ele há de encher sim de pessoas, de vida, para atrair para este lugar, para ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que multiplica na minha vida, a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então talvez você, né, esteja assim: será? Mas eu tenho pouca fé. Mas com essa pouca fé, você ouvindo,
a palavra de Deus, a fé ela vai o quê? Vai aumentando, né? A esperança, né? A comunhão, a intimidade, né? Com Deus, por quê? Porque Deus ele faz prodígio e maravilha ainda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ontem eu estava angustiada, ontem eu estava em depressão, hoje eu já não estou mais. Por quê? Porque Jesus tirou a angústia, tirou a depressão da minha vida. Por quê? Porque Ele me lavou com seu sangue. Quantos são lavados aqui com sangue? Glória a Deus, aleluia. Com sangue, amados, você tem a presença, você tem a marca de Cristo, você tem a presença de Deus. Agora é necessário você o quê? Se encher cada dia mais da presença de Deus. Por quê? Porque esse mundo, né, ele é contramão, ele vai de mal a pior. Se você vê aí as coisas ruins acontecendo, né? Mas você com comunhão com Cristo, você vai se enchendo da paz, você vai se enchendo da presença de Deus. E é isso que eu preciso, é isso que você precisa. É da presença de Deus, é da comunhão com o Espírito Santo, é do gozo, é da alegria. Para quê? Para que nós venhamos fazer a diferença, ganhar alma, atrair os jovens, né? Quando eu estava indo para o curso, né? Fazer o curso ali na Paz e Vida, né? De teologia, eu ia às 6h pouca da manhã, eu via também o pastor Messi, os jovens vindo dos bares, as mulheres vindo dos bares, totalmente com as garrafas na mão, bebendo, outros drogando, passaram a noite toda nos bares funk, né? Então a gente tem que continuar o quê? Evangelizando, entregando a semente, convidando para vir para a igreja, porque outra hora eu também estava nos bares funk, nas comunidades, nas favelas, muitas das vezes portando armas, se drogando, se prostituindo. E hoje, pela graça de Deus, pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, Ele me salvou, me comprou, me resgatou, me tirou do pecado, da escravidão, para me colocar na presença de Deus, para me colocar na luz, a luz que ilumina, é o caminho, é a verdade, é a vida, que é o Senhor Jesus. Então, Jesus ele vai experimentar Felipe. Ele vai falar, ainda que tivesse 200 denários naquela época, o dinheiro não seria o suficiente. Mas tinha ali um rapaz que tinha ali os pães, os peixinhos. Então Jesus vai mandar sentar, né? Eu creio ali que de 50 em 50, de 100 em 100. Ele vai dar graça. Olha aqui como Jesus está ensinando eu e você, com o pouco que nós temos, sempre dá graça. Dá graças a Deus quando você estiver tomando um café, fala, graças te dou, Senhor, pelo pão. Quando você estiver almoçando, você dá graças a Deus. Quando você estiver lanchando, você dá graças a Deus. Quando você estiver jantando ou saindo fora, aí para jantar fora, almoçar fora, você dá graças a Deus. Porque é Deus que está te sustentando. Então, dá sempre graças a Deus no pouco, para que Deus possa te colocar também no muito. E aí Deus vai multiplicar aquele pouco pães, aquele pouco peixinho, e vai multiplicar e vai alimentar uma multidão de gente. Amados, o pouquinho que você tem, pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei louvar, mas o pouquinho que você tem, se você dá para outra pessoa, vai se multiplicando. Vai crescendo, sabe? Como aquele bolo, né? Coloca o fermento, ele vai crescendo, né? E assim é a palavra do Senhor. Você fala de Jesus, né? Fala do amor de Jesus, chama, convida para vir para a igreja. É uma luta, uma batalha, né? Contra a carne, contra o espírito, mas não podemos desistir. Não podemos desistir, né? A gente está sempre orando. Eu oro pelos meus vizinhos, eu oro ali onde eu moro, pela vizinhança, eu oro pela minha família, eu oro pela minha parentela, eu oro pela comunidade de Vila Aliança, eu oro pela comunidade de Senador Camará, eu oro por essa região, em nome do Senhor Jesus. E se você estiver fazendo o mesmo, olha quantas orações estão sendo feitas
neste lugar, intercedendo para este bairro de Bangu, pelo bairro de Campo Grande, Serra do Camará, Vila Aliança, e a minha oração e a tua, ela vai fazer muito efeito, porque a oração do justo, ela pode muitos em seus efeitos. Então não podemos deixar de orar, não podemos deixar de clamar, não podemos deixar de anunciar Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui, para quê? Para anunciar Jesus Cristo, né? Eu estou empenhado numa obra, minha esposa está empenhada na obra, os irmãos estão empenhados na obra, os jovens estão empenhados na obra, então nós juntos vamos estar fazendo o que? A obra de Deus, para fazer o que? Para fazer alguma coisa, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor, que é falar do amor de Deus e atrair as vidas para cá. E a multidão era atraída até a presença de Jesus. Naquela época, eu creio que não tinha outdoor, não tinha microfone, eu creio que naquela época não tinha carro, não tinha avião, era uma coisa difícil de se anunciar. Mas quando Jesus ele pregava, quando Jesus ele curava, quando Jesus ele transformava uma vida, as pessoas elas iam e anunciavam: olha, Jesus me curou, Jesus me libertou, eu era cego, agora estou vendo, eu era paralítico, agora estou andando, eu era leproso, agora estou sarado, estou curado. Então as pessoas iam, buscavam a presença de Jesus, por quê? Porque elas queriam também ser libertas, elas queriam ser transformadas, elas queriam ver o milagre acontecer nas suas vidas. Por isso que eu e você, aqui como servos do Senhor, embaixadores de Cristo, nós temos que levar a boa nova, que é Jesus Cristo, para que as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão oprimidas, angustiadas, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão nas drogas, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão sofrendo, possam ter um encontro com Jesus e receber o seu milagre. Glória a Deus, aleluia. Milagre, receber a salvação, porque este é o principal foco, a salvação da alma. Porque no que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a salvação? Mas você e eu temos a salvação, isso que basta. Não importa se você está andando com um carro 0 km, não importa se você não está morando aí numa casa de frente para a praia. Mas se você tem a salvação, se você tem o nome escrito no livro da vida eterna, isso é o mais importante. A Bíblia fala: buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as vossas coisas serão acrescentadas. Às vezes você não sabe, mas as coisas elas vão ser acrescentadas na minha vida e na tua vida. Hoje está sendo acrescentado. Hoje eu glorifico a Deus que eu pude viver mais um dia de domingo, mais um dia abençoado na presença do Senhor. Eu peço a Deus que amanhã, no dia de amanhã, que eu possa viver um dia também abençoado na presença de Deus. E que esta semana seja uma semana também abençoada na vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Em meio às lutas e dificuldades, mas você vai vencendo, você vai lutando e Deus vai te dando vitória, 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 porque é Deus que sustenta. É Deus que sustenta eu e é Deus que sustenta você. Deus sustentou aquela multidão, mas sabe de uma coisa? Aquela multidão foram embora para casa. Os discípulos desceram do monte e pegaram o barquinho e atravessou o mar de Tiberíades e voltou para Cafarnaum. Jesus continuou ali em comunhão com o Pai no monte. E quando, louvado seja o nome do Senhor, o discípulo estava lá 6 km, 5 km distante da praia. Veio um vento forte, o mar se agitou e Jesus vai agora já clareando, já praticamente de manhã cedo, já ainda ali descendo o monte, ele vai andar sobre as águas. Jesus vai andar sobre as águas. Eu creio também que Jesus ele tem um poder de ir rápido, de um piscar de olhos, ele está lá perto deles, lá no discípulo. E quando eles olham, eles veem que era o discípulo, que era Jesus vindo
sobre as águas. Então Jesus vai entrar dentro do barco e vai acalmar aquela tempestade. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Amado, seja qual for a luta, a tempestade, Jesus, ele tem o controle de tudo, para acalmar toda a tempestade, para dar a ordem, para vir cessar, em nome do Senhor Jesus, para que você venha ter paz, e com a paz que você tem, venha resolver cada problema, em nome do Senhor Jesus. Amados, e aquela multidão que foi para casa, no dia seguinte, na manhã cedo, eles voltaram para procurar Jesus, mas não pelos milagres que eles estavam vendo, que Jesus estava curando, libertando, mas pelo pão, mas pela comida, porque Jesus multiplicou, eles queriam mais comida. Jesus então vai falar, porque lá do outro lado, eles vão ir de encontro com ele também, com o Senhor Jesus, vai procurar Jesus lá do outro lado, em Cafarnaum, e Jesus vai falar, vocês vieram a mim, não pelos milagres que vocês viram, mas pela multiplicação do pão e do peixe, pela comida que perece. E Jesus vai dar um ensino para ele, vai dar uma instrução para ele. Não trabalha pela comida que perece, mas trabalha pela comida que não perece, que é da vida eterna, que é a salvação. Então busca a salvação. Busca não só os milagres, porque tem muita gente que busca somente milagre e depois que recebe milagre, sai da igreja e volta para o mundo. Jesus, ele não quer só fazer um milagre. Jesus, ele quer que eu e você venha ter a salvação, porque este é o foco, a salvação da alma, a vida eterna. E Jesus deixou este exemplo para que aquela multidão não procurasse ele pelos pães, pelos peixes, mas pela salvação. Então que eu e você, amados, possamos pregar esse evangelho da salvação, o evangelho que cura, o evangelho que batiza no Espírito Santo, o evangelho que prospera sim, que dá vida com abundância sim. Mas Jesus falou, no mundo tereis muitas lutas e aflições, mas tem bom ânimo. Todos os dias eu falo, Senhor, me dá ânimo. E quando eu me levanto, o Senhor me dá ânimo para poder vencer esse dia. É isso que eu e você temos que pedir para Deus, me dá ânimo, me dá força, me ajude na caminhada, me fortalece. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E até os discípulos que seguiam Jesus abandonaram o Senhor por causa de muitas das palavras. E Jesus agora vai falar para os 12: e agora? Vocês também vão me abandonar? E eles vão falar: Senhor, para onde nós iremos? Que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E que na luz desse dia você possa receber esta palavra, a palavra em seu coração, que você venha se fortalecer nesta palavra em nome do Senhor Jesus, para que você venha ter cada dia mais esta vida eterna, esta comunhão com o Espírito Santo, a presença de Deus na tua vida, e com esta presença que você tem, você possa atrair o vizinho, você possa atrair o colega de trabalho, você possa atrair a coleguinha na escola, você possa atrair qualquer pessoa que chegar até você. Uma vez eu estava lá no banheiro da empresa, e o homem olhou para mim e falou, eu não tinha intimidade com ele, não conversava com ele. Ele falou: você é cristão, né? Eu falei: sim. Aí ele: deu para perceber no brilho dos teus olhos. Quando a pessoa olha para os teus olhos e vê o brilho, é o brilho do Espírito Santo, é o brilho da presença de Deus. E com esta presença você não pode perder a oportunidade. Você tem que falar do amor de Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Glória Jesus a Deus, é aleluia. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe com esta palavra. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus possa continuar dando força a você, dando saúde, dando paz, em meio às lutas e dificuldades, diante muitas vezes dos problemas.
que Deus possa estar abrindo, né, o mar vermelho, pode estar multiplicando na tua vida, pode estar fazendo um milagre, prodígio na tua vida, e você venha testemunhar aqui, ou onde você estiver, dizer que Jesus Cristo é maravilhoso. Hoje estou aqui glorificando e exaltando o Senhor Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. Amém, igreja? Que Deus abençoe.